Vamos agora para as perguntas do público. Eu já peguei algumas aqui nos comentários, mas antes eu vou pegar as perguntas que fizeram para a gente no nosso Instagram. O Hitoshi Teruya perguntou: Satomi, quais pontos positivos, se tiver, e os negativos da ocupação das bases militares em Okinawa? Então, eu acho que é difícil a gente pegar assim e separar, ó, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso é positivo, isso é negativo, né? Mas, assim, bom, acho que os negativos, falar a parte negativa é muito mais fácil, que é a poluição ambiental, que é a poluição sonora. Apesar de parecer besteira, a poluição sonora é muito alta, é muito estressante e traz muitos danos psicológicos e no dia a dia, né? Também tem a questão dos acidentes, né? Ao longo da história do pós-guerra aconteceram muitos acidentes, como quedas de aviões, queda de helicóptero, queda de, enfim, treinamento de paraquedistas, né? Acidentes no geral. Eu acho que também tem a questão dos crimes cometidos pelos soldados norte-americanos. São muitos casos de violência sexual, né, que acontecem em Okinawa, e o maior problema disso é que os americanos não são julgados, né, pela lei do local, pela lei do Japão, eles são julgados pela lei dos Estados Unidos e muitas vezes, né, não dá em nada, né, a pessoa não é punida pelo crime que ela cometeu. Então, pelo fato dos soldados também estarem em muita situação de estresse, isso realmente não é do Vietnã, mas acontece ainda, né? Você tá indo para uma guerra, você, né? Então, eles estupravam, eles viviam o dia como se fosse o último dia da sua vida, muita bebida, muito acidente de carro, né? E isso foi muito forte, especialmente na época da Guerra do Vietnã. Hoje ainda acontece menos, mas ainda é uma questão, né, negativa e que traz muita revolta. Outro ponto negativo, eu acho que é a questão geográfica, que as bases ocupam um espaço muito grande de Okinawa, e não sei se vocês têm ideia, né, de como que é visualmente, mas você passa na frente de uma base, e o que que ela é? Ela é o portãozinho lá, a grade, né, da base, e um gramado. É muito gramado. Então, elas ocupam muito espaço, que é um espaço improdutivo. É um espaço que impede que Okinawa tenha mais plantações, que tenha mais indústria, que tenha mais comércio. Isso fica muito evidente em Cadená, né? Por exemplo, que é uma cidade que, né, tem poucas coisas, né? Porque a base ocupa um maior espaço. E aí é meio polêmico, porque as pessoas falam assim: ah, mas a base faz bem para a economia. Não faz, hoje já não faz. As bases geram pouquíssimos empregos, porque apesar da extensão, né, da grande extensão, elas empregam muito poucas pessoas, né? Então ela é mais nociva do que positiva nesse sentido econômico, e estudos, né, tem estudos da própria província de Okinawa que apontam, né, essa questão. Ainda mais quando a gente pensa que a maioria das bases está no centro, na região central de Okinawa, que é uma região muito densa, com muita população, né, muita demanda de serviços e moradia, né, então as bases atrapalham nesse sentido, né. Agora, assim, se for pensar em pontos positivos, né, o que a base trouxe de positivo, né, nessa época? E aí pode ser uma visão particular minha, né, mas eu acho que é a questão da cultura, do intercâmbio com outras pessoas e outras culturas. Lógico que não precisa ter uma base militar para isso acontecer, isso pode acontecer de outras formas, né? Através, por exemplo, de chamar trabalhadores, né,
chamar estudantes para a ilha, isso também aconteceria. Mas em Okinawa o que aconteceu foi que as bases militares trouxeram muitos, né, estrangeiros para Okinawa. E isso gerou uma cultura muito única, né, do ponto de vista gastronômico. Né, a gente conhece o tacoraiço, né, que é um prato que é tipo um tacos mexicano, mas com arroz, né? Tem arroz, carne moída, molho, né, meio picante, alface e queijo e tomate, né? E foi lá perto da base de Kadena, na cidade de Kosa, Okinawa-shi, que surgiu o rock okinawano também. Graças àqueles bares lá, né, onde os militares americanos estavam se acabando, mas lá também surgiu o rock, né, okinawano, o folk okinawano. Então, tudo isso é muito interessante. E também é legal lembrar que Okinawa-shi, que é essa cidade, né, onde fica a base de Kadena também, tem o que chama de cultura champuru, né, que atraiu várias pessoas de vários países, né, então isso é muito interessante. E também a gente pode pensar que, ok, são soldados americanos dos Estados Unidos que estão vindo, mas aí tem toda uma heterogeneidade, né, não são pessoas todas iguais. Posso falar, por exemplo, que existiam negros e brancos. Então, na época que estavam acontecendo lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né, aqui em Okinawa muitas pessoas apoiaram, né, a luta dos negros, né, porque eles viam que era essa diferença também, né, que havia entre os brancos e os negros. E lá em Okinawa-shi mesmo, existia o bairro dos soldados brancos, né, o bairro, assim, dos bares dos soldados brancos e o bairro dos bares dos soldados negros. Então, essa questão, não vou dizer que é positivo, né, tudo isso, mas é muito interessante, né, que tudo isso aconteceu e que, né, trouxe, acho que acrescentou muita coisa a Okinawa também, né. A gente pode falar também que aconteceram muitos casamentos, né, entre okinawanos e americanos, né? Alguns trabalhadores, soldados mesmo, mas tem muitos trabalhadores civis nas bases. Então acontece muito esse intercâmbio lá em Okinawa que talvez não aconteça muito no Japão, né? De ter, né, essa proximidade com outras culturas, né? Outras pessoas fora a sua nacionalidade. Opa! Eu acho muito interessante todas essas questões, né? Eu também na Ukikoku, né, na Universidade lá em Okinawa, quando eu estive, eu fiz uma aula sobre bases militares, também por indicação da Satomi. Era uma aula muito difícil, se falava muito de política. Tinha uma hora que eu não estava entendendo mais nada, porque a gente lia jornal, lia lei, decreto, era uma coisa doida. E aí, eu nunca esqueço da primeira aula, Satomi, que o professor, ele falou assim para as pessoas, estava cheio de estudantes, né? E aí ele perguntou assim para os alunos, quem aqui é a favor das bases militares? Aí, digamos que uns 40% levantaram a mão. Aí, assim, tá, que eu falei a favor, né? Ou falei contra? Agora eu esqueci o que eu falei. Ele perguntou que era contra e que era a favor. Enrolei aqui. Aí o pessoal que era contra era uns 40%, a favor também era nos 40%. Tipo, não dava assim para você ver na hora quem era contra e quem é a favor. Não dava para falar assim, nossa, a grande maioria é a favor, nossa, a grande maioria é contra. O pessoal estava muito dividido. E aí teve uma hora que o professor perguntou, e quem aqui ainda não tem opinião sobre o assunto? Até que um bocado de gente também levantou a mão. Então, naquela primeira aula que eu entrei, isso me deixou bastante, assim, admirada, porque eu pensava, né, que as pessoas de Okinawa tinham uma consciência, né, assim, meio que, todo mundo meio que tem uma tendência, mas não. E o professor, ele até falou para a gente, ele falou assim, a gente aqui, a gente não está nessa aula querendo
como se fala, assim, converter ninguém a ser contra as bases ou a favor. A gente vai analisar os fatos históricos, né? O que a gente vê no nosso cotidiano. E para vocês, por vocês mesmos vão analisar a realidade de vocês e vão ver se vocês são a favor ou contra. Por quê? Muitos parentes desses estudantes trabalhavam em bases militares, ou uma coisa também que aconteceu depois da guerra foi que os americanos salvaram a vida de muitas pessoas também, né? Então, algumas pessoas também são gratas aos americanos, né? Então, é um tema bastante complexo, gente, né? A Satomi, ela abordou aqui uma boa parte, assim, das problemáticas, né, que tem, porque realmente, como ela disse antes, né, nesse nosso bate-papo, a Batalha de Okinawa, ela tem muitos desdobramentos, né? Então, por isso que faz esse diálogo, né, esse bate-papo ser tão rico.